capa do Nevermind, aqui, agora, sonzeira nas orelhas. E aí, rapaziada, beleza pura? Que é Ratos falando, sonzeira nas orelhas. E nesse episódio de hoje nós vamos falar da capa do Nevermind, ponto de referência na história do rock and roll nos dias, até hoje, posso falar que até hoje, para mim, é uma referência, é um ícone, é um lendário disco do Nirvana, né? Esse disco foi produzido em 1991 por Butch Vig, que é um produtor musical bem conhecido, vocês devem conhecer, que também é baterista do Garbage, vocês conhecem o Garbage. O Butch, ele contratou um diretor de arte chamado Robert Fisher para poder trabalhar na capa do disco, né? E ele, juntamente com Kurt Cobain, na verdade a ideia inicial foi do Kurt Cobain, era de fotografar ou encontrar uma foto que fizesse, que estivesse sendo feito um parto dentro da água. O Kurt queria um parto dentro da água para colocar na capa do disco, cara, é louco. Porém, naquela época, em 1991, os recursos não eram ilimitados como é hoje. Você procura na internet, você pesquisa, né? Então, você procurava em bibliotecas, em livrarias, fotos que pudessem poder ser utilizadas para produzir um conteúdo aí, alguma arte, mas o Robert Fisher não encontrou isso, né? Então ele teve a ideia de contratar um fotógrafo que era especialista em imagens subaquáticas, chamado Kirk Widler, né? Que juntamente com eles produziu as fotos do bebê, que eu vou falar depois, juntamente com a sua família. Dentre essas fotos foi escolhida a foto do bebê embaixo d'água, certo? Porém o Kurt queria mais, ele queria que tivesse mais impacto, né, o disco. Então tiveram a ideia de colocar um anzol ali, como se o bebê estivesse nadando, né, atrás do anzol, peixe, carne, pastel, coxinha, batata frita, etc e tal. E no almoço resolveram, que inclusive o Robert Fisher, numa entrevista que eu li dele, eles resolveram colocar $1 ali. Eles não sabem muito bem o que foi a ideia, mas partiu a ideia de colocar $1, como se o bebê estivesse nadando em direção ao dólar, né? E como naquela época também, por conta de pouco recurso, né, visual, né, pouco recurso visual, audiovisual não, visual, o Robert Fisher queria que a fonte do Nevermind estivesse no disco ali, como vocês podem ver ali embaixo, boiando, nadando. Então olha só que os caras tinham que ser criativo mesmo, né? Ele imprimiu a fonte normal, escrito Nevermind, né? Colocou numa máquina xerocadora, e enquanto ela fazia, né, quando escaneava a imagem, ele foi mexendo no papel para que desse essa impressão de que a fonte estivesse boiando, e saiu o que saiu. Então os caras, eles eram fantásticos com relação a isso, né? Então essa capa para mim é fantástica. Olha só, uma coisa interessante aqui. O bebê, que chama-se Spencer Elden, né? Depois de velho e recentemente, ele processou o Nirvana por pornografia infantil. Por incrível que pareça, depois de tanto tempo, é claro que isso foi consentido lá atrás entre os familiares, né? Porém, o estado da Califórnia arquivou o processo por não haver provas e que isso tivesse abalado a imagem dele perante a sociedade. É coisa de louco isso aí. Imagine, se sou eu, tava feliz pra caramba, né? Então, essa e outras capas, com certeza tem muita curiosidade, muita história por trás, né, da sua concepção. Eu acho fantástico, e eu vou trazer aqui para vocês de outras capas e outras curiosidades. Um detalhe muito importante, gente, uma informação bem legal: o Container Beer vai reabrir em novo endereço. É um lugar fantástico,
que é ali na Benjamin Constant 589. A inauguração é amanhã a partir das 11h30, com a banda Volúpia tocando lá, tá? Vale muito a pena, do Matheus e da Mari. Participem lá da inauguração para conhecer Container, Beer, Tap House, Music and Food. Um lugar fantástico, um lugar inteiramente novo, mas com a gentileza ímpar do Matheus e da Mari lá, presenteando Piracicaba com mais um local para a gente poder, além de tomar um ótimo chopp, curtir uma música que é muito importante e ter ali momentos de entretenimento para a gente. Beleza, rapaziada? Sem dúvida estarei lá para poder conhecer esse local fantástico. Beleza, rapaziada? Fica até a próxima aí. Go with the flow forever!